Muito bem. Fechamos aqui. Agora, pessoal, eu vou abordar um tema agora nessa aula, que é um tema extremamente importante. Vamos falar sobre equiparação salarial. Equiparação salarial está no artigo 461 da CLT, que eu vou ler agora para você. Vamos lá? Artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Muito bem. Como eu já disse a vocês, nessa aula aqui, eu vou trabalhar com vocês o que, pessoal? Equiparação salarial na visão da CLT. Na visão da CLT. É importante que você anote a súmula número 6 do TST, porque essa súmula é importante que você leia na sequência. Então, o que você tem que saber sobre equiparação salarial? Anotemos aí o conceito básico, vamos lá, para a gente poder ter essa ideia. Vamos lá. Conceito básico de equiparação salarial, vamos lá. É um instituto criado na CLT, repito, instituto criado na CLT, que tem o objetivo, instituto criado na CLT, que tem o objetivo de igualar salários de pessoa que exerce a mesma função, de pessoas, melhor dizendo, que exercem a mesma função. Vamos lá, vamos entender bem isso. De pessoas que exercem a mesma função. Gente, isso que eu vou falar para vocês é muito importante. Equiparação só é devida para quem tem o quê, pessoal? Equiparação somente é cabível ou somente é devido para quem exerce a mesma função. Porque normalmente as questões da OAB colocam o quê para você? Cargo, não é? Não. É função. Grifa a palavra função, porque isso realmente é muito importante para nós. Ok? Outro detalhe importante. Só haverá equiparação para salário e não para remuneração. Vamos notar isso? Só haverá equiparação para a palavra salário. Salário e não remuneração. Gente, nós vimos que remuneração é a soma de salário, gorjetas e adicionais. Meus amados amigos, é imprescindível que você tenha essa consciência. Equiparação é só para salário. Então, se quer uma questão assim para você, a equiparação será utilizada para remuneração. Ela é falsa. Tá ok? Ela é completamente falsa, essa afirmação. Outro detalhe, o que significa mesmo estabelecimento empresarial? Anotemos isso. Mesmo estabelecimento empresarial são empresas que fazem parte da mesma região metropolitana. São empresas que fazem parte da mesma região metropolitana. Grande São Paulo, grande BH, grande Rio de Janeiro. Então, isso que é uma questão dessa para vocês. Mais ou menos assim, determinada empresa fica na cidade X e a filial fica na cidade Y, só que fazem parte da mesma região metropolitana. Ou seja, os empregados que estão na empresa X devem receber o mesmo salário da empresa Y, porque elas fazem parte da mesma região metropolitana. Tudo bem? Outro detalhe, cabe equiparação para trabalho intelectual? Claro que sim, não temos isso. É cabível a equiparação para trabalhos intelectuais. Totalmente cabível. A súmula 6 do TST não deixa dúvida acerca disso. O que é um trabalho intelectual? Advogado, professor, tudo bem, senhores? Engenheiro, médico, arquiteto. São trabalhos intelectuais. São pessoas que necessariamente exercem uma atividade muito mais mental do que física. Ok? Agora só que um detalhe. Grava isso, hein? Para caracterizar o trabalho intelectual, o critério para
quantificar tem que ser objetivo. Vou repetir para você notar. É imprescindível que o critério seja objetivo. O que seria objetivo, meus caros amigos, que é importante para você? Critério objetivo é aquele que deixa claro todas as regras para que exista equiparação salarial para uma atividade intelectual. Então, atividade intelectual, professor, médico, advogado, tem que ter critérios objetivos, grifa essa palavra objetivo, porque isso cai na prova da OAB para você. Tudo bem? Agora, a CLT, no artigo 461, parágrafo 1º, vem dizer exatamente o que seria trabalho de igual valor. Então vamos ver isso? Vamos ler. Artigo 461, parágrafo 1º. Eu vou ler aqui, vamos lá? Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Então, opa, a Lei 13.467 trouxe novidade para nós, ok? Trouxe novidade. Então, é importante para nós aqui que nós notemos 2 detalhes sobre equiparação. Primeiro, para que exista equiparação salarial, entre o empregado e o paradigma, repito, entre o empregado e o paradigma, não pode ser superior a 2 anos. Não pode ser um prazo superior a 2 anos. Então, entre o empregado e o paradigma, não pode ser superior a 2 anos. E o tempo na empresa, repito, e o tempo na empresa não pode ser superior a 4 anos. E o tempo na empresa não pode ser superior a 4 anos. Então, bingo! Quando eu falo equiparação salarial, o que eu devo lembrar? 2 períodos, 2 prazos. Entre o empregado e o paradigma não pode ser superior a 2 anos. E tempo de serviço, tempo naquela função, tempo na função não pode ser superior a 4 anos. Então vamos imaginar que o paradigma já tem 5 anos de empresa. Acabou. Não cabe mais equiparação naquela situação. Lembrando que esta regra que eu estou falando, gente, ela se aplica a partir da reforma trabalhista, Instrução Normativa 41 do TST. Tá? A partir do dia 11 de novembro de 2017, que foi um sábado. Perfeito? Gente, antes disso, essa regra não se aplicava dos 4 anos. Só se aplica da reforma para frente. Entendeu por que as questões da OAB, ela sempre está colocando agora, empregado foi contratado no final de 2017 e trabalhou até 2018? Para deixar claro que já é a nova lei. Tudo bem? Para evitar maiores problemas. Outra observação importante que foi trazida pela Lei 13.467, que é a reforma. Vamos ler o 461, parágrafo 2º? Vamos lá. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado, em quadro de carreira ou ainda adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Vem cá. Como essa questão pode cair na prova de uma forma bem direta a você? Não será cabível equiparação salarial. 2 pontos. Escolha uma alternativa que diga. E isso eu tenho que anotar. Vamos lá? Isso é importante para você. Vamos lá? Vem comigo. Se na empresa existir quadro de carreira. Ok, senhores? Quadro de carreira. Que é aquele quadro que só serve realmente para evitar equiparação. Ou ainda, meus caros amigos, plano de cargo e salário. Independentemente de homologação. Bom, não preciso nem falar como cai na OAB, né, gente?
No lugar de independentemente, eles colocam o quê? Dependendo de homologação. Não precisa de homologação. Não há necessidade de homologação para esta situação. Tudo bem? Fechou, meus caros amigos? Outro ponto importante sobre equiparação na visão exclusiva da CLT aqui. Empregado que seja readaptado. Vamos ler o 461, parágrafo 4? Vamos lá. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação. Parou aqui, legal. A pessoa que é readaptada, gente, normalmente é aquela pessoa que sofreu acidente de trabalho. E aí nós não podemos confundir acidente de trabalho com auxílio-doença. Acidente de trabalho tem que ter um nexo de causalidade entre a atividade e o trabalho. A pessoa, na verdade, sofreu o quê? Um acidente mental ou físico e necessariamente, meus caros amigos, essa mesma pessoa acarretou o que a ela? Simples. Acarretou a ela prejuízo. Mas tem vínculo com o trabalho. Se ela ficou afastada por mais de 15 dias, repito, se ela ficou afastada por mais de 15 dias e foi o que? Deferido pelo INSS o seu afastamento, ela fará jus à estabilidade, à garantia de emprego de até 12 meses da alta médica. Lei 8.213/91, artigo 118. Então, para que a pessoa tenha direito aos acidente de trabalho, ok? Acidente de trabalho, é imprescindível esta situação. Isso é um. Agora, não confundamos, gente, com auxílio-doença. Auxílio-doença é totalmente diferente. A pessoa sofreu uma doença, mas não existe um nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Não tem estabilidade, ok? Não tem garantia de emprego. Lembrando que no acidente de trabalho há o depósito de FGTS. No auxílio-doença, não há o depósito do FGTS. Então, grava isso, tá? Auxílio-doença tem o depósito, acidente, não há o depósito. Bingo! Agora, a pessoa ela pode ser o quê, gente? Readaptada, em virtude dessa circunstância que aconteceu com ela, dessa doença, desse acidente, algo assim. Ela pode servir como paradigma? A resposta é não. Não pode servir como paradigma. Ok? Não existe essa possibilidade, situação como essa. Tudo bem? Detalhe que é importante, gente. Ele fala readaptado. Então, quando ele fala readaptado, aqui não importa se é acidente ou se é auxílio-doença. Nas duas situações, não pode ser utilizado como paradigma. Tá ok? Outra observação importante, que é um clássico em prova de OAB, é o 461, parágrafo 5º. Vamos ler aqui? Ainda falando sobre equiparação. Vamos lá, vamos ler sobre ele. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função. Aí ele já abriu a brecha, gente, no cargo, tá vendo? Então veja você que a equiparação agora não é apenas para a função. Veja que o parágrafo 5º ele usa contemporâneos no cargo ou na função. Então, pegando aqui o texto literal do 461, parágrafo 5º, pode ser também feita equiparação para cargo, não apenas mais sobre função. Aqui a CLT, de forma muito capciosa, fez o quê? Abriu o leque. Abriu o leque. Então, o que eu devo anotar? Notemos isso, por favor. Conforme artigo 461, parágrafo 5º, 461, parágrafo 5º, a equiparação, repito, gente, a equiparação não se pauta apenas na função. Não se pauta apenas na função, mas também no cargo. Mas também no cargo. Você sabe a diferença de função e cargo, né, gente? Função é aquilo que o empregado faz. Lembra do F? Função. F. Fazer. Faz. Ok? E cargo. Cargo é o nome. Superintendente, não sei o que, não sei o que lá. Diretor, não sei o que, não sei o que lá. Isso é cargo. Então, via de regra, agora abriu uma brecha. Tá bem? Vamos acabar de ler o restante do 461 5º? Vamos lá. Ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Ninguém está falando disso, mas eu vou falar. É o chamado efeito dominó. O que seria o efeito dominó? Tinha empregado A,
B e C. Empregado A entrou com uma ação contra a empresa pedindo equiparação com B. Só que aí ele ganhou a causa. E aí abriu brecha para que C pedisse também. Porque o quê? C fazia a mesma função do A. Então, já que A faz a função de B, logo C faz a função de A, que tem que ter o mesmo salário de B. Entendeu a lógica? Eu tenho 3 funcionários, A, B, C. A entrou com uma ação contra B, contra a empresa, para ter a equiparação com B, e ganhou. Só que A tem a mesma função de C. E aí C fala o quê? Lindo! Eu também vou entrar com uma ação contra a empresa, porque o A ganhou. Agora com a reforma isso mudou, gente. Então o que eu devo anotar? Vamos lá, notemos isso. Não é possível o apontamento de paradigmas. Não é possível o apontamento de paradigmas para equiparação salarial, de paradigmas para equiparação salarial no que tange, no que se refere a decisões judiciais procedentes. A decisões judiciais procedentes. Ou seja, o artigo 461, pessoal, parágrafo 5º, que foi aqui trazido pela reforma trabalhista, ele trouxe aqui uma observação muito importante e ninguém está falando sobre isso. Então, atenção, doutores. Primeiro, queria abrir a brecha da equiparação que é possível a cargo, não apenas a função. Porque até então a equiparação era só para a mesma função, ok? Não, agora para cargo também. E segunda hipótese, o efeito dominó. Empregado entrou com uma ação e ganhou a causa de equiparação. Outro empregado pode se beneficiar desta decisão favorável a ele? A resposta, não mais. Então presta atenção, porque para a prova da ordem, isso aqui, gente, é uma coisa linda de cair. Porque nenhum outro lugar está sendo falado. Pode pesquisar. Você acha que eu não assisto às aulas de Direito, Processo e Trabalho que tem na internet? Eu assisto todas. Você pode me perguntar o que você quiser. Tal cursinho como é que é? Tal professor como é que é? Eu assisto todas, gente. E eu vejo exatamente o que o povo fala. Primeiro para eu aprender. E eu agradeço a todos os professores. E a todos os cursinhos que disponibilizam essas aulas também. Porque eu também quero me enriquecer de conhecimento. Quero aprender. Não podemos ficar nunca estagnados. Isso em hipótese nenhuma. Quer ver outra coisa também que ninguém fala? Ninguém fala. Isso eu pesquisei. É o artigo 461, parágrafo 6º. Vamos ler o texto primeiro, aí eu explico na sequência para você? Vamos lá, 461, 6º, sobre equiparação. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, uma multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Então, parou aqui. Gostaria muito que você se atentasse a isso e que você anotasse isso. Vamos lá? Havendo discriminação por motivo de sexo ou etnia, por motivo de sexo ou etnia, além das diferenças salariais, que é devida, né, gente, na equiparação, ou seja, além das diferenças salariais, a empresa deverá pagar uma multa. A empresa deverá pagar uma multa. E eu vejo muita gente pedindo aqui, dando moral. Está errado. Por isso que é improcedente o pedido, gente. A empresa deverá pagar uma multa, que é de 50% do teto da Previdência. Que é de 50% do teto da Previdência. É de 50%, não é de até 50%. Porque se fosse de até 50%, poderia ser de 0,1% a 50%. A lei deixou clara, no valor de 50%. Então, se cair uma questão dessa para você na OAB, mais ou menos assim, o valor deverá ser pago de até 50% do teto do INSS. Falsa. Porque não é de até, é de 50%.
Gente, esses detalhes fazem uma diferença na prova que vocês não têm ideia. E vocês sabem que uma questão pode te levar para o céu ou para o inferno, né? Quem já acertou 39 questões sabe muito bem o que eu estou falando. Não é? E lembrando, gente, um recado que eu já falei aqui nas aulas, vou repetir aqui nessa última aula desse semestre, desse curso, na verdade, antes da segunda fase. Comece pelas questões de trabalho, a partir da questão 70. São 11 questões de direito e processo de trabalho. É a matéria que mais cai na prova da OAB. Depois vai para a ética, que são 8 questões. Depois vai para constitucional. Depois penal, processo penal. E você fecha a primeira fase. Você tem que garantir esses pontos, gente, nessas questões. Aí depois, com todo o respeito aos amigos de civil, processo civil, ADM, todas as questões são importantes, gente. Todas. Só que prova da OAB, existem algumas técnicas. E a gente tem que saber utilizá-las com certeza. Tudo bem? Bom, dando sequência aqui à nossa aula, vamos para o artigo 462, que ele fala do quê? De descontos do salário. Vamos ver aqui? Vamos lá. Amigos do Instagram, encerro aqui essa aula. Quiser continuar aqui nas nossas redes, professor Glibiprete, eu fico à vontade. Um abraço a todos.